Então, boa noite a todos oficialmente, né? Sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Hoje nós estamos recebendo um aluno novo, né? Que é o Reni. Seja muito bem-vindo. Eu tive a oportunidade de tomar um café da tarde num sábado na casa dele. Era um sábado? Nem lembro mais. Acho que era um sábado da tarde, né? Aí eu falei para ele que é norma da escola, né? O cara poder entrar de aluno novo tem que servir um café caprichado na sua casa com a minha esposa junto ainda. Né? E aí ele fez certinho. Na verdade, eu tinha conversado com a esposa dele para a gente ir lá fazer uma apresentação do nosso trabalho, e aí chegamos lá, tinha um café preparado e tal. Essa é a verdade. Amém? Ah, é? Fez a... Ele estava com um pouco de receio de fazer a tomografia. Eu estava com o arrumo, eu já tentava tempo. É tomografia computadorizada, né? Cada um de nós tem os seus gigantes, né, para serem vencidos, né? Então, glória a Deus que mais um gigante vencido. Oi? E é bem tranquilo. É? Pelo menos foi, né? A França que eu fiz. Na hora que ele Cara, isso não Eu também tenho essa característica, assim, de que quando é para tomar uma decisão, assim, nesse nível, assim, ou fazer uma cirurgia, algo, eu nunca fiz cirurgia de nada na vida. Só a única coisa que meu pai passou com o carro 2 vezes por cima do meu pé, e ele passou a primeira vez, eu gritei, ele deu a ré, passou de novo, né? Esmagou meu pé todinho, né? Eu era criança e depois regenerou e deu tudo certo, mas cirurgia eu nunca precisei fazer. Mas é uma coisa que sempre, eu imagino quem já fez deve dar um friozinho na barriga. Né? Quem já fez algum tipo de cirurgia. Né? Tem uma que eu tô aí namorando aí. Uma cirurgia que eu creio que eu vou precisar fazer, mas isso é uma outra história. Vamos para a aula. E aí quando tem essa situação eu gosto de pesquisar e se informar e me cercar de tudo que é informação para saber o que eu estou fazendo, né? Mas nada como também uma resposta diretamente de Deus, né? Quando o próprio Deus diz, faz isso, ou faz aquilo, ou não faz isso, aí você tem a segurança total, né? Mas é importante ouvir conselhos, né, de pessoas que já passaram por um determinado procedimento que a gente não passou ainda e tal. Aquilo vai tranquilizar o teu coração, né? Tirar aquele medo, né? Como era o caso da tomografia, né? Da máquina. Mas amém, queridos, nós estamos estudando, né? O Remi está chegando aí, nós estamos na lição 4, já tem o teu livro já, né? Nós estamos estudando a lição 4, vamos terminar ela hoje em nome de Jesus, e o tema da quarta lição é a Bíblia nos ensina quem é Deus. Então nós estamos estudando aqui biblicamente, né? Eu já falei na aula passada, só vou dar uma pincelada, que o maior conhecimento de Deus você vai ter no dia a dia, né? Através das suas experiências, da sua caminhada com Deus. Mas Jesus e a Bíblia são a mesma coisa, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra verbo, no original, significa palavra revelada. Então Jesus, ele é a própria palavra encarnada. Eu já devo ter falado para vocês aí que quando você está com a Bíblia na mão, é como se simbolicamente você estivesse carregando Jesus. Porque ele é a palavra, quantos estão entendendo? Então, Jesus é o assunto da próxima aula, né? Mas Jesus e Deus Pai e o Espírito Santo, os três são um. Então, não tem como conhecer a Deus se não for pela palavra, né? Não tem, talvez assim, maneira mais prática do que aprender sobre Deus do que através da palavra. Então a palavra ela vai ensinar muita coisa. Você vai aprender muito pela palavra, porque a palavra
é o próprio Jesus. Agora, como eu falei na aula passada, na nossa caminhada, com as experiências que a gente vai tendo, né? Como foi o caso do Remy. Estava com um pouco de ansiedade, de temor, né, em relação a esse procedimento que ele tinha que fazer. A gente orou lá na casa dele, ele se acalmou e foi lá e fez. Então isso proporcionou para ele uma experiência, né, de algo que ele orou e venceu um desafio, né? Então, essas coisas acumuladas ao longo do tempo, essas experiências de resposta de oração, você tem uma decisão muito difícil para tomar, você vai lá, ora, você vê que Deus responde. Então, com o passar do tempo, você vai tendo um acúmulo de respostas de oração, de livramentos, experiências com Deus, sinais que Deus deu, enfim, uma série de situações que isso vai te dando aquilo que eu falei na aula passada, né, de Jó, né? Jó, ele falou, antes eu te conhecia e ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Então chega um momento na tua vida que você tem um conhecimento de andar com Deus, de viver com Deus, e isso é realmente o suprassumo, né? É a essência do conhecimento de Deus. Vou dar um exemplo bem claro, assim, que a gente nem orou ainda, vamos orar para cumprir o protocolo, né? Não sei se alguém aqui já trabalhou com vendas, eu trabalho com vendas. Você já viu um vendedor vender algo que ele não conhece que está vendendo? Imagina um vendedor, imagina o Leandro fabrica tijolo, imagina que ele não entendesse nada de tijolo e ele viesse aqui vender um tijolo para mim. Ele ia passar trabalho. Por quê? Ele está vendendo uma coisa que ele não conhece. Ele precisa vender, então está vendendo, mas ele não conhece, né? Então a mesma coisa em relação a Deus, né? Se você só lê a Bíblia, mas você não tiver as experiências com Ele, de andar com Ele, de caminhar com Ele, de ouvir Ele respondendo a sua oração, enfim, você não vai ter um entendimento correto de quem é Deus, né? Vai ficar algo meio a desejar. Então eu preciso experimentar Ele, eu preciso conversar, eu preciso andar com Ele, eu preciso perguntar coisas para Ele, eu preciso ouvir a voz dEle, eu preciso literalmente andar com Ele, né? Isso vai fazer com que o passar do tempo eu vou falar de algo que eu conheço. E aí, onde é que eu quero chegar? A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra, só o conhecimento da letra, ele mata. É perigosíssimo. Então, se você não tiver um conhecimento de andar com Deus, você escuta algum pregador pregando algo sobre Deus, só na letra, aquela pessoa ela pode estar um pouco equivocada. Ela pode estar apresentando para você um Deus um pouco diferente de quem realmente Ele é. Isso é muito comum de acontecer. Por isso que é perigoso as pregações da internet, né? De pessoas que você não conhece, pastores desconhecidos, anônimos, né? Isso é perigoso, porque ele pode estar muitas vezes apresentando um Deus que está meio desalinhado, né? Um Deus que não é verdadeiramente o Deus certo, né? E por isso a importância de você realmente desenvolver um relacionamento com Ele, né? De andar com Ele. Aí você começa a falar. Se daqui a pouco alguém fala alguma coisa para você sobre Deus, usando a própria Bíblia, que você vê que não bate muito, você já consegue analisar aquilo, você já consegue discernir. Por quê? Porque você é alguém que conhece Deus não apenas de ouvir falar, não apenas da letra, mas porque você anda com Ele. Então, está dando para entender? Então, tão importante quanto conhecer a Bíblia é caminhar com Deus. Isso é uma caminhada, né? Nosso conhecimento ele vai sendo ampliado. Tem coisas que eu penso, tem entendimentos que eu tenho hoje que há 5 anos atrás eu tinha diferente. Há 10 anos atrás eu tinha diferente. Então a gente vai, a Bíblia diz, né, em Romanos 12:2, né? A nossa mente ela vai sendo renovada. Então a renovação ela é contínua. Deus nunca muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a ampliação do entendimento de quem Ele realmente é
essa renovação de mente, essa ampliação de entendimento, ela não acaba nunca. Ela não acaba nunca, sempre vai haver um entendimento mais amplo, né? Por isso quando a Bíblia diz, né, amplia o lugar da tua habitação, né? Firma bem as estacas, né? Porque transbordarás para a esquerda, para a direita, a tua descendência possuirá as nações. Esse ampliar a tenda está muito ligado realmente a ampliar o entendimento, né? Permitir que Deus alargue a nossa memória, a nossa capacidade de absorver novos conhecimentos. Já falei bastante para a introdução. Está todo mundo comigo aí? É que é um assunto que tem que realmente ficar claro, né? Que não é só ler a Bíblia, não é só realmente desenvolver uma caminhada com Ele. Procurar orar em todo o tempo, realmente, conversar com Ele o tempo todo, pedir ajuda dEle, né? Em cada decisão que você vai tomar, tudo que você faz. Uma vez a gente aprendeu com um pastor amigo nosso que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não necessariamente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, também colocar Deus à frente de tudo que você faz. Em cada decisão que você toma, você coloca Deus à frente. Isso também está ligado a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Tudo que você faz, você coloca Deus sempre na frente. Sempre Ele na frente. Senhor, como que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Vou para a direita, vou para a esquerda. Sempre Ele na frente. Não fazer nada sem Ele. Isso é humildade, isso é dependência. Isso vai fazer com que você cresça rápido e tenha um entendimento rápido. Deus começa a dar experiências que talvez tem pessoas que estão 10, 15 anos na igreja que não tiveram ainda. Mas porque você é um fominha de Deus, está sempre orando, sempre falando com Ele, sempre buscando, Ele começa a te mostrar coisas, né? Revelar coisas ocultas que alguns que estão mais tempo na caminhada talvez não tiveram ainda. Por quê? Porque tem um conhecimento só da letra, não tem um conhecimento do andar com Ele. Mas vamos orar. Já deu 12 minutos de introdução. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor, por mais essa oportunidade de poder estar aqui, poder compartilhar a tua palavra, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem repartido conosco ao longo dos anos. E nós queremos mais uma vez te pedir, Espírito Santo, assume o controle dessa aula, traz à memória tudo aquilo que dá esperança, e que realmente seja uma noite de crescimento, uma noite de aprendizado, uma noite de paz, uma noite de edificação e de crescimento para todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Então a gente estava falando semana passada sobre as qualidades do caráter de Deus. E aí nós aprendemos que Deus é plenamente puro, Ele é santo, Ele é reto, Ele é justo. Depois aprendemos que Ele é íntegro. E dentro da integridade de Deus vem a sua genuinidade, a sua veracidade e a sua fidelidade. Deus é um Deus genuíno, veraz e fiel. Na continuação agora, item 2.3, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus é amor. Então, uma das qualidades do caráter de Deus, que eu diria que é a própria essência de Deus, porque a Bíblia define Deus como amor. Então, uma das características do caráter, uma das qualidades do caráter de Deus é, sem dúvidas, uma característica de destaque, né? Alguém passa aí a página para o Remi ali? 60? 2.3 amor, né? 2.3, amor. Então, quando falamos do amor de Deus, referimos-nos à atitude de compartilhar de si mesmo e de tudo que tem com os seus filhos e com aqueles a quem criou. Então, quando falamos do amor de Deus, referimos-nos à atitude de compartilhar de si mesmo e de tudo o que tem com seus filhos e com aqueles a quem criou. Então, o fato de Deus ser amor dá a Ele a característica, né,
de compartilhar tudo que ele tem com os seus filhos, com aqueles a quem ele criou. Lembrando que o principal de todas as coisas que Deus compartilhou com seus filhos, o principal presente que Deus deu à sua criação foi o seu Filho Jesus. Esse é o principal compartilhamento de Deus. Ele nos amou tanto, tanto, o que Ele fez para expressar esse amor, o que Ele fez para demonstrar esse amor. Ele nos deu um presente. Que presente é esse? O seu Filho Jesus. Ok? Então essa é a principal maneira de Deus expressar essa qualidade dele, do caráter dele, que é o amor. Ele deu a si mesmo, ele deu o seu Filho. Salmo 145, 16. Alguém abre aí em Êxodo 34, 6. Um outro aluno aí abre em Efésios 2, 8. E um outro aí, João 14, 31. Para a gente ler alguns textos. Eu vou ler aqui Salmo 145, versículo 16. Vai dizer assim: abres a tua mão e satisfazes aos desejos de todos os viventes. Salmo 145, 16. Abres a tua mão e satisfazes aos desejos de todos os viventes. Então aqui Deus abrindo, a mão para satisfazer os desejos de todos. Salmo 37 diz, que Ele concede os desejos do nosso coração. Salmo 86, 5 vai dizer: Tu, ó Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em amor para com todos os que te invocam. Vamos lá, quem que achou aí Êxodo 34, 6? Passando, pois, o Senhor, perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficências e verdade. Amém? Então Deus é um Deus tardio em irar, E grande em beneficência e verdade. Alguém achou Efésios 2, 8? Efésios 2, 8 diz, que é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Então é pela graça que nós somos salvos. O que é a graça? A graça, ela significa o favor de Deus na nossa direção e também o grande amor incondicional dele, Esse é o significado da graça. É por causa dessa graça, é por causa do favor de Deus, é por causa desse grande amor incondicional que independe de nós, depende mais dele, que decidiu nos amar. É por causa desse amor que nós somos salvos. João 14, 31, alguém achou? Mas o mundo precisa saber que eu amo. Mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai, e que por isso faço tudo que Ele manda. Levante-se e vamos seguir. João 15, 14. Já está na sequência aí. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Não está aqui, mas eu creio que João 14, 21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tem um versículo também em Romanos que diz, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5, 8, Diz aqui: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então o que a gente aprende aqui? Que Deus, por ser o amor encarnado, Ele nos amou quando a gente ainda era pecador. E Ele continua amando os pecadores. Mas aqui diz que muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue. Ou seja, se Ele já nos amava quando a gente estava lá no mundão pecando, fazendo tudo que era coisa errada, quanto mais agora que nós decidimos, optamos em seguir o caminho dele. Né? É como se a Bíblia está retratando aqui que é como se houvesse um upgrade de amor, né? Deus, ele tem uma consideração especial, um amor diferenciado, porque agora, biblicamente, nós nos tornamos filhos. Antes, nós éramos só criaturas. Claro que Deus ama as criaturas também, mas, porque agora nos tornamos filhos, Ele tem um amor especial, né? Porque agora somos filhos, ok? E filho foi comprado pelo sangue, o filho tem uma proteção do pai, né? Um cuidado, né? Quem aqui tem filho sabe do que eu estou falando, né? Embora eu tenho acabei de visitar agora um casal de pastores que são filhos na fé meu, que eles cuidam de uma menina adotada, né? Eles adotaram uma menina. Então, não é uma filha biológica, mas ela recebe o mesmo amor dos filhos biológicos, né? Então, se nós, seres humanos, conseguimos amar um filho que não é biológico da mesma forma que um filho biológico, imagina Deus, né? Com certeza Ele ama muito mais. Mas o texto aqui de Romanos 5, ele fala, né, que sendo justificados, Deus então agora tem uma consideração maior e por isso nós seremos salvos da ira. Eu creio que esses textos do Novo Testamento que fala sobre a ira, essa ira, principalmente, Romanos 5, do 8 ao 9. Eu já vi alguns teólogos afirmarem, né, que o ser salvo da ira, essa ira está ligado ao período de grande tribulação que vai vir sobre a terra. Então vai haver um período de grande tribulação. Nós acreditamos que quando a Bíblia diz que nós vamos ser salvos da ira, significa que Deus vai arrebatar a sua igreja e Ele não vai permitir que os seus eleitos fiquem aqui para viver essa tribulação, essa grande tribulação. Porque essa grande tribulação vai ser um período onde realmente Deus vai realmente permitir um período de grande sofrimento sobre a terra, né? Que está ligado a essa ira. E essa ira não é para nós, filhos. Essa ira é para aqueles que rejeitaram a Jesus. Ok? Só uma curiosidade, né? Vamos lá. Um grande exemplo também do amor de Deus é a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele representa um filho. Ele saiu, deixou a casa do pai, gastou tudo que ele tinha, torrou tudo, e um dia ele se arrependeu e quis voltar para casa. Se fosse um pai terreno, talvez, dependendo da gravidade do que foi, nem receberia mais aquele filho em casa. Mas o pai do filho pródigo na Bíblia, que representa o próprio Deus, recebeu aquele filho de braços abertos, mandou fazer uma festa, colocou um anel no dedo dele, colocou uma sandália no pé dele, né? Restaurou a autoridade, restaurou a missão dele e ainda mandou fazer uma festa. Então, essa é a representatividade de Deus, do amor do Pai, né? O amor que está sempre ali. E eu imagino, né, que aquele pai estava realmente esperando o dia que aquele filho iria voltar para casa, né? Então, esse é o amor de Deus por nós, ok? É um amor incondicional, que mesmo a gente errando, pisando no tomate, não sei se alguém aqui teve essa experiência, né, de ser alguém que servia a Deus, em algum momento você se desviou do caminho e depois voltou, né? Deus está sempre de braços abertos. Ele nunca, né, aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora, né? Ele nunca vai nos rejeitar.
Então, este atributo do caráter de Deus é expresso pelo menos de 3 maneiras distintas. Deus é, em primeiro lugar, benevolente, ou seja, é o bem em ação. É o amor altruísta, que visa sempre o nosso bem. Em resumo, é a qualidade do amor de Deus que nos toca bem de perto. Outra manifestação do amor de Deus é a sua graça. Eu já falei aqui, né? Graça, por definição, é o favor que não se merece. Então, graça é a atitude que Deus tem de nos dar coisas, bênçãos materiais ou espirituais, sem que mereçamos. Então, na verdade, nada do que a gente recebe de Deus é por meritocracia. Existe hoje, amados, uma linha, uma corrente, até mesmo uma corrente teológica, tá? Que está muito assim, que ela vem numa vertente muito semelhante à dos coaches, né? E aí, essa vertente é uma vertente meio perigosa, porque tem uma vertente que está muito ligada, que conecta as bênçãos de Deus muito à meritocracia. Então, você faz para merecer. É claro que, biblicamente, tudo que você semear, você vai colher. Então, se você, enfim, acorda cedo, vai dormir tarde, trabalha muito, produz muito, teoricamente, biblicamente, pelo princípio, você plantou muito, você vai colher. Tudo ok, não tem nada de errado, né? A Bíblia diz que uma pessoa diligente, ela vai sentar diante de reis. O diligente é aquele cara esforçado, aquele cara que dá o melhor, é aquele cara que procura fazer a coisa certa. É um perito, né? Um diligente. Esse daí vai sentar diante de reis. No entanto, amados, Deus, muitas vezes, Ele nos abençoa, não necessariamente porque a gente mereceu, mas porque Ele é bom, Ele nos ama e decidiu nos dar. A Bíblia diz que Ele nos amou quando a gente estava no pecado ainda, ou seja, que mérito eu fiz para Jesus morrer? Que mérito eu tenho em Jesus ter morrido por mim lá na cruz? Nenhum. Ele simplesmente decidiu morrer. Ele decidiu ir para a cruz. Então não tem mérito nenhum nisso. O mérito é todo dele. Mas estão entendendo? Então, a graça não é mérito nosso, é mérito só dele. Então, tem algumas dádivas, algumas bênçãos que muitas vezes você alcança. Às vezes vem uma bênção na sua vida, na sua casa, na sua empresa, que aquilo ali não foi porque você acorda cedo e vai dormir tarde, mas porque Deus quis te abençoar. E Deus, se Ele quiser, Ele é soberano. Eles decidiram hoje, ontem foi aniversário da Thalita, eu quero abençoar a Thalita. Se Deus decidiu abençoar a Thalita, queridos, ninguém vai poder impedir, mesmo que ela não tenha feito nada. Deus lá do céu, Ele decidiu abençoar ela. E Deus precisa dar satisfação para alguém? E simplesmente vai e faz.